Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Gabriel Felipe Stulpe, eu sou estudante da Universidade Estadual de Maringá, participo do Núcleo Avançado de Pesquisa em Ciência e Plantas Daninhas. Estou aqui com alguns colegas de pesquisa, o professor Rubem também está aqui conosco. Hoje eu vou estar apresentando a respeito de pré-emergentes no milho, junto com o meu colega João Barão. E basicamente, alguém sabe me dizer qual é a adoção de pré-emergentes na cultura da soja, do milho? Se alguém puder me dizer, alguém chuta, fazendo um favor, quantos por cento da soja plantada em território nacional utiliza-se pré-emergente hoje? Vamos lá, chuta alto, chuta baixo, o que vocês me dizem? Baixo? Está em torno ali de 35%, 35%. É uma adoção relativamente boa, vem aumentando com o tempo, haja visto o potencial de manejo e os benefícios que tem de utilizá-lo. Quando a gente fala de milho, esse potencial é um pouco, a gente não tem muito bem esclarecido o manejo onde a gente pode utilizá-lo ainda. Então hoje a gente vai estar falando um pouco a respeito disso. No milho hoje, se a gente for ver, a adoção de pré-emergente está ali em torno de, sei lá, 1%, 2%, é muito pouco. Mas ainda assim existe os benefícios em utilizá-lo. Quando a gente fala do método convencional aqui da nossa região, a gente costuma colher a soja, em sequência já chega plantando milho, e o uso de pré-emergente por conta desse plantio logo em sequência muitas vezes não é tão dinâmico. O primeiro manejo que costuma acontecer nesse tipo nessa situação é com aplicação de atriazina, por exemplo, quando a soja voluntária ou a soja tiguera ela emerge. Então costuma ser na média da região de 15, 20, 25 dias após a emergência dessas plantas, tanto de sojas tiguera, de sojas voluntárias, como também das plantas daninhas do banco de sementes. Então, a pergunta que a gente faz aqui, a pergunta que eu vou fazer a vocês e esclarecer a vocês por meio da nossa estação, é se esse período de interferência até onde o milho ele está em contato, ele está junto com a soja voluntária, pode diminuir ou não a produtividade em sacas final do milho, da safra. Então, a gente tem aqui esse gráfico que foi feito pelo Felipe Moyota. Hoje ele é um colaborador aqui da Cocamar, ele ajudou a organizar todo o evento. Ele foi aluno do grupo de pesquisa onde eu pertenço hoje. E basicamente ele fez uma média da perca de soja na colheita, durante a colheita, em 55 fazendas aqui da nossa região, e ficou em média ali de 1,5 sacas por hectare de perca. Então, a partir disso, ele pegou e fez algumas médias. Ele simulou o plantio de milho com 1 saca por hectare de perca de soja, simulou um plantio de milho com 2 sacas de perca de soja e simulou com 4 sacas de perca. Esse dado que a gente está mostrando aqui hoje é o valor médio, uma perca de média de 2 sacas por hectare. E aqui no gráfico em si nós temos a produtividade em sacas por hectare e aqui os dias onde foi feito o manejo em pós-emergência com a atriazina convencional. Então a gente pode perceber aqui, com 0 dias, essa condição aqui com 0 é uma condição onde o milho foi plantado no limpo. Não tinha soja, não tinha nenhuma interferência por plantas daninhas, por soja voluntária, nem nada do tipo. E a gente pode ver uma produtividade de 66 sacas por hectare. À medida que essa mato-interferência pela soja foi avançando com os dias, depois na produtividade desse milho a gente pode perceber uma redução. Então aqui, com 5 dias de interferência da soja voluntária no milho, depois a produtividade desse milho já caiu de 66 sacas a 58. Quando eu comentei no início da nossa apresentação aqui hoje que o manejo com a atriazina em pós-emergência dessa soja voluntária se dá com 15, 20 a 25 dias,
é um período onde essa competição vai ser feita de uma forma um pouco mais intensa. Então, é de se pensar que essa perca de produtividade seja um pouco mais evidenciada. E é o que a gente pode ver aqui nos dados. Usando, por exemplo, o dia 25, aqui novamente, foram 25 dias onde teve essa competição entre o milho plantado e a soja voluntária emergida. A gente pode perceber nesse caso que a produtividade em sacas foi de 46 sacas por hectare, 20 sacas a menos do que um milho, plantado no limpo. 20 sacas por hectare, ao meu ver, ao ver de todos vocês, eu imagino que seja uma perca bem significante e que no final das contas vai causar um prejuízo ou um potencial da cultura que não foi explorado da forma mais benéfica possível. Pessoal, alguma dúvida nessa parte inicial aqui? Posso continuar? Então, falando um pouco a respeito do uso de pré-emergentes em milho em si, os benefícios do uso, da implementação desse tipo de manejo que na cultura do milho safrinha é pouco convencional, é que a gente tem um manejo de plantas difíceis de controle de uma forma um pouco mais fácil. Então vamos pensar na buva. Todo mundo conhece um pé de buva. É muito mais fácil controlar uma buva ou em pré-emergência ou uma plântula de buva do que uma buva quando ela estiver na entre safra milho e soja e ela estiver parecendo uma árvore de Natal que dá para enfeitar e fazer várias coisas com ela. Então, uma vez adotado o manejo com pré-emergentes, que é o tópico abaixo, a gente também reduz essa demanda ou essa necessidade do uso de controle específico com pós-emergentes. Então a gente tem uma dinâmica de manejo um pouco mais, um pouco melhor e se dá de forma melhor. Com isso, a gente tem a alternância de mecanismos de ação, porque pré-emergentes existem alguns herbicidas que são posicionados tanto em pós quanto em pré-emergência, mas também existem herbicidas que são exclusivos para um ou para outro. E uma vez que você consegue implementar diversas ferramentas no manejo, tudo fica mais fácil. Então você tem um prato completo, você tem um cardápio um pouco mais dinâmico. E esse cardápio, de certa forma, mais dinâmico, faz com que a gente tenha uma menor pressão com caso de resistência. Quando a gente fala de resistência de plantas daninhas, que é um assunto que vem muito à tona atualmente, a gente tem pé de galinha, amargoso, buva resistente a diversos mecanismos de ação e a diversos herbicidas, a gente perde ferramentas, a gente perde manejo, a gente perde produtos que até então tinham um ótimo controle e a partir de uma mutação nessas plantas deixam de ter. Então, uma vez que a gente amplifica as ferramentas no campo, a gente diminui o potencial de surgimento dessas plantas resistentes. E a gente também tem um aumento da janela de aplicação, uma vez que, em média, os herbicidas que o João vai estar comentando daqui a pouco, eles estão na média de um residual de 40 dias. Então, uma vez que você tem um controle, você semeia, você plantou o seu milho e você tem um residual de 40 dias, a necessidade de um pós com 20, 25, 30, 35 ou qualquer tempo em que esse residual está ativo, não vai ser tão necessário. Então você aumenta essas janelas, diminui a demanda ou a necessidade pelos pós-emergentes, por mais que muitas vezes eles vão ser necessários ainda. E por fim, a gente tem a gente evita a perca por essa competição, por essa mata interferência, nesse caso que a gente comentou aqui, com a soja voluntária e o milho, que a gente percebeu que tem uma perca bastante significativa e que dessa forma a gente não consegue muitas vezes explorar o máximo do que a cultivar tem a nos oferecer. Então, pessoal, essa é a parte um pouco mais introdutória. Agora eu vou passar a palavra para o João e ele vai dar a sequência, a parte prática de campo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Henrique, também faço parte do NAPD, sou mestrando lá. E assim como o Gabriel disse, a interferência entre a planta daninha e a cultura de interesse, ela decresce a produtividade e afeta diretamente no bolso, né? Então,
os usos de pré-emergentes, ele faz sentido quando falamos no controle de plantas daninhas no início da cultura. Não esperar os 20, 25 dias, assim como o Gabriel comentou, a gente controlar, evitar a interferência antes. Como diz o professor Ruben, o pré-emergente é igual a fé, né? A gente não vê, mas nós temos que acreditar nele para controlar as plantas daninhas. Aqui no campo, nós fizemos um campo experimental aqui, diferentes tratamentos. A gente realizou a semeadura no dia 18 de maio. Nós realizamos a semeadura um pouco mais tarde para demonstrar aqui no campo a cultura antes de realizar o fechamento, porque depois da cultura fechada talvez não ficaria tão bom de ver. Então utilizamos herbicidas, alguns herbicidas relativamente novos no mercado, como o Kyojin, que é uma mistura de flumioxazina com piroxasulfona. E também utilizamos produtos já bem conhecidos, como a atrazina, o Proof, e herbicidas como que já foram bastante utilizados no passado, o Primessa Gold, que é o atrazina mais o S-metolaclor. O S-metolaclor é um ótimo graminicida, ele segura bem as gramíneas. E trouxendo alguns produtos que foram lançados no mercado recentemente, como Calares, o Sonda. O Sonda é o novo primo da atrazina, é uma terbutilazina. É uma atrazina que usa parecido com a atrazina, um inibidor do fotossistema 2, e utiliza uma dose menor em comparação com a atrazina. Algumas misturas que nós trouxemos aqui também, como o Sonda Dual Gold, um ótimo produto para latifolicida, para pegar as folhas largas, e um ótimo graminicida. Então, cada mistura dessa, nós não trouxemos todos os herbicidas aqui para demonstração, mas trouxemos alguns herbicidas que podem ser aplicados no campo, e dependendo das condições, beleza? Aqui foi feito um sistema plante-aplique, foi semeado no dia 18 e aplicado no dia 19 de maio. Ainda o milho e as plantas daninhas não estavam emergidas ainda, beleza? Alguém tem uma dúvida dessa parte aqui agora, por enquanto? Vou chamar vocês para ver a parte do campo. Aqui é o tratamento à testemunha, onde não foi realizado nenhuma aplicação. Aqui, as plantas daninhas que estão aqui são as plantas daninhas daqui da área mesmo já. Aqui tem nabo, pé de galinha, margoso, tudo a sementeira vindo. Então pode ver que a parcela está bem suja. Nesse outro tratamento 1, foi utilizada a atrazina, que já é um produto bem conhecido aí pelos produtores. A atrazina, nessa dose aqui, a atrazina em pré, foi utilizada a dose de 5 litros por hectare. Esses produtos antigos, em pré-emergência, as doses são um pouco maiores do que em pós. Então a atrazina 5 litros por hectare. Deu uma segurada na sementeira, mas ainda saiu alguma coisa ainda. Tratamento 2. Foi utilizado o produto comercial Primessa Gold, que também é um produto antigo. Tem atrazina, mistura de atrazina com S-metolaclor. A atrazina inibidor do fotossistema 2 e o S-metolaclor do crescimento inicial. Segurou bem as gramíneas e também deu uma segurada também nas folhas largas. Essa aplicação aqui foi realizada faz 54 dias, então pode perceber que foi feita só uma de pré. Então pode perceber que está bem limpo, relativamente limpo. Aqui na soja, aqui nessa área, no caso, não tinha a soja, né? Era oriunda da colheita. Não, aqui não foi. Você acha que controlaria bem? A atrazina controlaria. A atrazina controlaria. A atrazina, se não chover muito, o problema da atrazina é que ela é muito móvel no solo. Se você plantou um milho, aplicou a atrazina e choveu muito, pode ser que ela lixivia. Mas se não chover muito, ela não lixivia. Entendeu? Tem que dar uma competida ali com... Seguindo esse tratamento aqui é o produto comercial Calares, que é a mistura de mesotrione mais atrazina. Também segurou bem a sementeira. Aqui o Calares, em pós-emergência, é aplicado mais ou menos 1 litro por hectare. Aqui foi aplicado 2,4 litros, a dose máxima do Calares, para pegar em pré-emergência. Deu uma segurada boa também nas folhas largas e gramíneas. O tratamento 4, foi utilizado o Calisto mais Sonda. O Calisto é um mesotrione também, assim como o do Calares, o mesotrione é o do Calisto. Só que aqui o Calisto foi misturado com o Sonda. O Sonda, como eu disse ali, é a prima da atrazina, é a nova atrazina que está entrando no mercado aí. Também deu uma segurada boa nas gramíneas, nas folhas largas. O tratamento ficou bem interessante.
Nesse tratamento aqui foi utilizado somente o Sonda, o Terbutilazina, na dose de 2,8 litros por hectare. Pode perceber que aqui, em comparação com mistura, saiu mais, tem um pouco mais de mato. As plantas daninhas aqui nasceram um pouco antes. Então, o Sonda misturado com, por exemplo, o Calisto, deu um tratamento legal. O Terbutilazina aqui, também o Sonda com Dual Gold. O Sonda segura as folhas largas e umas gramíneas e o Dual Gold segura bem as gramíneas em pré-emergência. O Dual Gold, aqui o Sonda foi utilizado na dose de 2,8 litros por hectare e o Dual Gold e 1,75 litros por hectare, uma dose um pouco maior. Por que no tratamento 4 tem umas folhas que tá mais enrugada? Será que aqui não, a questão aqui é de fito e deu um pouco de seca. Aqui tem um pouco da área compactada. Sim. Deu um pouco de seca e foi plantado tarde. Tá diferente dos outros, dos outros tratamentos. Mas aqui pode perceber que o outro lado aqui também, como a área um pouco mais compactada, dá o milho fica um pouco irregular. Não tem nada a ver com herbicida. Todos esses herbicidas aqui são seletivos pro milho. Porque eu vi só naquela parcela que eu notei. Aqui foi realizado o tratamento de Sonda mais Quiogin. O Sonda é o Terbutilazina e o Quiogin é um produto da Errara que é piroxasulfone com flumioxazina, um ótimo graminicida, o piroxasulfone. Então pode perceber que o tratamento ficou bem limpo, ele segurou tanto as gramíneas quanto as folhas largas. Aqui é um complemento de espectro, um segura bem as gramíneas e o outro segura bem as folhas largas. E aqui foi aplicado somente o Quiogin, o flumioxazina com piroxasulfone. Deu uma segurada também, teve umas plantas que nasceram, mas no geral todos os tratamentos deram bom, porque 54 dias segurando, tá com 54 dias, seguraram a emergência das plantas daninhas, entendeu? Então, dependendo da área, dependendo da situação, pode até ou aumentar a janela de aplicação, fazer uma pós um pouco mais adiante o milho um pouco mais adiantado, ou até consegue economizar lá numa diglifosato lá na frente, uma diatrazina. Beleza? Aqui é outra testemunha que ficou com as plantas da área. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ô João, desses produtos aí, vamos pensar numa situação de bastante palha, pós-colheita de soja. O que é mais recomendado, que transloca melhor na palhada e segura melhor a sementeira? O Terbutilazina, ele transloca bem na palhada, igual a atrazina. Agora, Dual Gold já não transloca tão bem. Mas daí fazer a mistura do Sonda com o Quiogin, você fala? O Quiogin acho que ele passa melhor na palha. Melhor do que o Dual Gold. E o Sonda, como ele é igual a atrazina, ele tem uma solubilidade boa, sim. Então ele acaba passando na palhada. A função dos dois é a mistura ideal. É um complemento de espectro. Sim. Pessoal, esse aqui, o Quiogin, ali a gente falou da soja tiguera. Se aqui tivesse soja tiguera, aqui não seria controlado pelo Quiogin. O Quiogin ele é registrado também para soja. Então, como ele é seletivo, se tivesse plantado soja aqui no meio, teria soja e teria soja aqui mesmo com a aplicação de Quiogin. Já no Sonda teria controlado com a mistura. Aí controlaria por causa do Sonda, mas o Quiogin ele é seletivo para a cultura da soja. Beleza? Beleza, João. Vai bater palma.